Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Esse amém é para mim, mas para Jesus pode ser melhor, né? Gostaria de cumprimentar lá na igreja de Puiúna com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria estar aqui nessa noite. Primeiramente porque o nosso Deus já está nesse lugar. Então nossa alma regozija na presença desse Deus que se faz presente aqui nessa noite, amém? Estou feliz de ver essa igreja. Gostaria de agradecer ao amado pastor pela confiança de ter aberto essa oportunidade de estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus, o irmão Douglas, que no meio do esforço para nós estarmos aqui. Desde o primeiro contato, nós estamos aqui no coração, já movimentando a vontade de Deus para as nossas vidas. Estou muito feliz pela viagem que nós tivemos, juntamente com a família dele. A sua mãe, Irmã Gorete, nosso amado evangelista João Sebastião, seu filho Diego, a sua nora Yara, foi uma bênção. Nós sentimos o poder de Deus ali naquela estrada. Graças a Deus, em meio a tantas dificuldades, até aqui tem nos ajudado o Senhor, e por isso estamos contentes. Eu fico feliz de ter vindo com essa família, porque essa família um dia falou de Jesus para mim, amém? Quando eu ouvi aqui desde o começo do culto falando acerca da vitória através da oração, através da intercessão, os louvores direcionando para isso, Deus me falou algo no meu coração. Aquilo que vocês têm pedido de joelhos no chão irá se cumprir, e o poder do clamor ele pode transformar a vida do homem, amém? Estou feliz também de ver pessoas que caminharam comigo no início do meu ministério. Está aqui o missionário William, o irmão João, o presbítero João, quanto tempo, saudades, né? Estudei com alguns conterrâneos de vocês, a irmã Isilana, o irmão Thieres, né? Ele estudou lá também. Sinto muita falta desses irmãos, porque sempre ofertavam uma palavra de amor, um sorriso, e tudo isso contribuiu para que Deus operasse nas nossas vidas, no nosso testemunho, amém? Abra comigo a palavra do Senhor no tema desse congresso, na carta de São Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, no seu capítulo de número 12. Lembrando que a carta aos Romanos ela é considerada a carta magna da igreja. Lutero recebeu inspiração através dessa epístola. O apóstolo Paulo não conhecia a cidade de Roma quando a escreveu, mas ele sentiu um grande amor, uma profunda misericórdia por aquele povo que estava naquele lugar. E assim o Espírito Santo de Deus direcionou o seu servo a lhes mandar uma carta ensinando aquilo que era real e era notório, que era buscar a presença de Deus, a justificação pela graça e o poder da fé, que é capaz de transformar a vida do homem. Quantos creem que o poder da fé é capaz de transformar a vida do homem? Vira para o teu irmão de pregar o poder da fé que transforma a vida do homem. E a fé é dom de Deus. Quantos querem receber esse dom em nome do Senhor Jesus? Amém? Epístola aos Romanos, no seu capítulo de número 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. Vira para o seu irmão e diga para ele: não vos conformeis com esse mundo. Fala com fé: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Diga para o seu irmão: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Amém? Podemos tomar assento em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele direciona essa epístola à igreja que está ali na cidade de Roma, ele através da revelação do Espírito Santo, ele viu uma igreja que começara a caminhar, mas que já havia alguns problemas estruturais. Da cidade de Roma havia os cristãos judaizantes, aqueles que haviam recebido da parte de Deus o ministério. Eles saem de Jerusalém e eles começam a fazer a obra de Deus, e aquele povo ele chega até a cidade de Roma. E é interessante nós lembrarmos que o Senhor ele sempre vai trabalhar na vida do homem com o livre-arbítrio. Essa é a vontade de Deus. Antes que tudo se formasse, quando Deus
voltou a desafiar a Deus. Eu fico imaginando como foi no céu o dia que Satanás se rebelou contra Deus. Eu fico imaginando aquele momento em que ele se atreveu a se levantar contra o próprio Deus. E diz a palavra do Senhor que ele era tão orgulhoso em si mesmo que ele ousou querer estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Coitadinho do inimigo. Mal sabia ele que a palavra do Senhor já havia sido manifesta e que ele seria precipitado nas regiões mais profundas, que é o inferno preparado para ele. E diz a palavra do Senhor que antes mesmo do homem vir à queda, o Senhor, o próprio Deus, já estabeleceu o plano perfeito, o plano da salvação, porque ele sabia que o homem poderia ser levado a pecar, mas antes disso o Senhor já havia aberto uma porta, e essa porta é chamada de porta da graça, ou porta da misericórdia, e essa porta ainda não se fechou. Porque o maior sacrifício foi o de Jesus, porque diz a palavra de Deus que antes que tudo isso viesse a manifestar, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Diga para o seu irmão: foi por você, foi por mim, foi por você. E é interessante que a revelação na Epístola aos Romanos, a palavra do Senhor nos mostra que as doutrinas, elas não são distribuídas àqueles que não processam uma fé no Senhor Jesus. As doutrinas são distribuídas àqueles que confessaram a Jesus por único e suficiente Salvador. Mas essa classe que havia saído ali de Jerusalém, os cristãos judaizantes, eles preservavam, eles valorizavam ainda a lei. E a palavra do Senhor nos revela que a lei já não arde mais em nós. O que tem que ser manifesto na nossa vida é a presença real, constante e notória do Espírito Santo de Deus. É o período da graça, é o tempo da igreja, é a manifestação do seu Espírito Santo, aquele que está aqui no nosso meio, porque Jesus subiu aos céus, mas dos céus também veio o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite para te renovar, para transformar a tua vida, para abrir o teu entendimento, porque o Senhor fala nessa epístola de um culto racional. Aquilo que ele fala nos dizendo que nós temos que caminhar com entendimento e fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não culpo o apóstolo Paulo por ele ter sido perseguidor da igreja, porque diz os conhecimentos que nós temos hoje, estudos acerca do povo judeu, que o menino nascido judeu, aos 5 anos era levado a estudar a palavra, a estudar a lei. Com 10 anos era levado a começar a interpretar a lei, para julgar segundo a lei. E diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, ele era fariseu, era alguém que já havia buscado o entendimento aos pés de Gamaliel. Ele tinha a mente esclarecida acerca do que deveria fazer. E diz a palavra do Senhor que ele então é formado, ou ele recebe ordens para perseguir a igreja do Deus vivo. Perseguia porque acreditava que o movimento cristão era um movimento mentiroso, era um movimento fajuto, como tantos outros que já havia sido manifesto naqueles dias, naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que ele era tão cruel, porque ele defendia a lei, que ele se atreveu a estar no dia do apedrejamento de um jovem que dedicou a sua vida a buscar a presença de Deus. Eu não vejo, irmãos, evangelho sem sacrifício. Eu não vejo evangelho que não doa na nossa carne, porque o próprio Jesus nos alerta que no mundo nós teríamos aflição, mas assim mesmo dessa revelação ele nos diz, ele nos dá uma palavra de conforto. Ele fala: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele jovem que sacrificou a sua vida em buscar a face do Senhor, que conhecia os fundamentos da palavra
depois que aquele jovem Estevão morre, são depositadas aos pés de Saulo. Saulo benjamita, o nome Saulo era uma homenagem ao primeiro rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que assim que houve o apedrejamento de Estevão, Paulo ele começa, ou melhor, Saulo, ele sai de uma maneira aterrorizante em busca de pessoas que haviam declarado a fé do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele ficou tão conhecido e temido que ele tomava crianças, tomava mulheres, lançava ao cárcere, chicoteava, batia, mas havia um propósito de Deus estabelecido na vida daquele homem. Porque antes mesmo de nós aceitarmos ao Senhor Jesus, Ele já havia traçado um objetivo maior para as nossas vidas. E foi assim na vida do apóstolo Paulo. E foi assim na vida daquele homem. Antes dele se tornar cristão, Deus já havia escrito a história daquele homem. Diga para o seu irmão: Deus já escreveu a tua história. Diga com fé: Deus já escreveu, já determinou a tua história. E diz a palavra do Senhor então que aquele homem dotado de autoridade, ele se dirige à cidade de Damasco, e no meio do caminho aconteceu uma das cenas mais importantes, uma das cenas mais bonitas da palavra do Senhor, porque quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, o próprio Jesus se revela a nós, nos mostrando que vale a pena seguir o teu caminho. E diz a palavra do Senhor então que há um encontro desse homem com Jesus, o Filho de Deus. E tão grande é a luz do Filho de Deus, que aquele homem fica cego. Os olhos naturais precisam se fechar, obreiros do Senhor, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os olhos naturais têm que se fechar, porque são os olhos naturais que se enchem de concupiscência e nos fazem pecar. São os olhos, e nessa noite Deus quer fechar os olhos carnais que nos afastam da presença do Senhor. Eu começo a falar meu testemunho nesse momento, quando os meus olhos se fecharam para aquilo que era humano, para aquilo que era da carne, aquilo que se prendia nas coisas desse mundo. Sou presbítero, tenho 34 anos, sou casado, pai de um casal de filhos, pastorei uma igreja ali no Ministério de São Lourenço. Para a misericórdia de Deus, estamos ali há um ano à frente do trabalho, e Deus tem operado coisas que eu nunca imaginei, eu como homem, que aconteceria na minha vida. Porque até então meu desejo era fazer a vontade da carne. Busquei muitas ideologias, busquei caminhos que não me levaram à presença do Senhor, mas um dia os meus olhos naturais foram fechados para que um certo Ananias orasse pela minha vida e os meus olhos fossem abertos e eu pudesse confessar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Havia muitos projetos na minha vida e eu confesso que eu fico tímido quando eu chego diante da igreja. Eu estremeço, as palavras somem. Se eu fosse pensar assim há 13 anos atrás, eu era uma pessoa tão desinibida. Os irmãos não sabem o sacrifício que é eu estar à frente de alguma coisa. O Senhor me ensinou mais uma vez, me fez nascer de novo, me ensinou a caminhar verdadeiramente na sua presença. A minha mãe conta que quando ela me engravidou de mim, no ano de 1978, ela começou a ter hemorragia. E ela, então, procurando um médico, o médico disse que a sua gravidez era de risco, que era necessário ela tomar medicamentos para que ela me segurasse. E eu acho interessante porque quando o homem tem propósito, quando Deus tem propósito com o homem, o diabo começa a pelejar desde o ventre. Desde o ventre ele arma a situação para que essa vida não venha a nascer, para que se cumpra a vontade de Deus na vida daquele homem. E a minha mãe levou uma gravidez de alto risco, uma
útero e não permitiram que ela me abortasse, porque o Senhor tinha uma obra na minha vida. Eu fiquei feliz quando ela contou isso para mim. Eu já era adolescente. Eu falei, Deus tem algo na minha vida, nem sem saber o que realmente eu estava dizendo. E eu nasci então, menino formoso, um varão, pesando 5 quilos. Diz que foi alegria naquela maternidade. Eu já era grandinho, né, irmãos? Esse mal me acompanha desde pequeno, né? Mais fortinho assim. Mas nasci com 5 quilos. Alguém que estava condenado a talvez nem vir ao mundo. Eu acho interessante que a nossa vida então foi uma vida feliz, até por volta dos 3 anos e alguns meses, exatos 3 anos e 9 meses, até que meu pai viesse a falecer, e a minha mãe sozinha tendo que assumir uma casa com 2 crianças, brigando por pensão alimentícia, lá na cidade de Virgínia. Tem aqui as testemunhas que viram isso acontecer na minha vida. Nós viemos, até comentamos sobre isso. Não estou aqui para fazer sensacionalismo em cima de um tema que hoje é discutido todos os dias na mídia, em canais abertos, em escolas, em movimentos por aí. Eu não vim aqui aproveitar o sensacionalismo do momento para elevar o meu testemunho, para que se abram portas, porque durante 11 anos da minha vida eu me calei acerca disso, mas o Senhor me dizia que no tempo certo Ele me levantaria nessa nação, para que eu falasse aquilo que eu havia vivido, para que muitos viessem a se converter, a se dobrar diante do santo nome do Senhor Jesus. Então nós passamos a ter dificuldades, e a minha mãe teve que voltar a trabalhar, e ela era enfermeira. Ela voltou a trabalhar no hospital. Nós morávamos em frente ao hospital, não tinha ninguém para cuidar de 2 crianças, e nessa hora, na hora da debilidade, Senhor pastor, que o diabo vem e investe contra a vida de uma pessoa. Eu venho falar, irmãos, que vós pais, cuidem dos vossos filhos, estejam atentos com os vossos filhos, guarde-os como tesouro que eles são, porque diz a palavra do Senhor que os filhos são herança do Senhor. E minha mãe preocupava-se em nos dar alimentos, mas infelizmente naquela época os horários eram complicados, não haviam parentes conosco ali em Virgínia, então nós ficávamos praticamente fechados em casa. E aquilo alimentava um desejo muito grande no meu coração, que eu queria sair, porque nós morávamos em frente a uma pracinha, e eu via crianças brincando naquele lugar, e a mamãe só deixava a gente ali na pracinha quando ela podia olhar, e o movimento do hospital não permitia. E eu fui assediado várias vezes a estar naquele lugar. Uma voz dizia, vai brincar naquele lugar, vai brincar. Um menino de 4 anos, 4 para 5 anos, que criança de 4 a 5 anos que não deseja brincar, que não deseja se divertir, ver amigos, sorrir, até brigar. Isso é natural da infância, mas a minha infância foi roubada nessa idade, porque por volta de 5 anos eu fui tomado por abuso sexual. E quando eu falo disso, eu vejo a minha filha, que tem 3 anos, eu fico imaginando, poxa vida, eu era um pouquinho mais velho do que a minha filha. Eu era um pouquinho, meu coração dói, porque nós estamos desatentos com tanta coisa. Nós estamos procurando outras formas de evangelho, sendo que o maior evangelho é se dedicar em amor, é somar, é agregar, é ganhar vidas, é socorrer. E nós preocupamos com tantas coisas. Eu me lembro, a gente ali, eu pequenininho, fui molestado sexualmente, e isso começou a repetir durante anos, muitos anos. E eu sempre falo, já testemunhei várias vezes em alguns lugares, enquanto os meus amigos brincavam, eu era tomado como mulher à força, violentado quase que todos os dias, ameaçado. Diziam para mim, se você contar para sua mãe, nós vamos te bater. Entrava dentro da sala de aula, hoje todo mundo fala que é bullying, mas ninguém tinha esse termo, não era caracterizado isso nas escolas.
Seu irmão, guarde o seu filho como um grande tesouro. Guarde o seu filho. Tantas vezes eu pedi ajuda, eu tentei pedir ajuda, e o povo chegava na minha mãe e falava dos abusos, e a minha mãe me tinha por sem vergonha, e eu chegava em casa muitas das vezes machucado moralmente no meu coração, ferido no meu corpo, porque não eram menininhos que me pegavam, eram adultos, eram jovens, homens formados, e eu era uma criança crescendo nesse trauma, passando nesse meio, e eu tinha que me defender, porque eu chegava nos lugares, eu não tinha apoio, eu ia no meu coração, e eu comecei a gerar uma grande antipatia por muitas coisas, eu comecei a desprezar muitas coisas que eram naturais da minha infância, brincava pouco, comecei a observar muitas coisas na televisão e aquilo foi trazendo alegria para o meu coração. Comecei, cuidado com a sua televisão, meu irmão, minha irmã, cuidado com aquilo que você tem visto. Não sou contra a televisão de maneira nenhuma, eu sou contra coisas que viram a integridade da palavra de Deus. Eu comecei a tramar algo no meu coração. Eu comecei a ver na televisão homossexuais que estavam obtendo sucesso na mídia, pessoas que se destacavam como atores, como cantores, como artistas, e aquilo começou a encher meu coração. Eu falava dentro de mim, eu vou ser igual àquela pessoa, porque se eles têm poder para manifestar tanta coisa, idealizar coisas, e isso acontecer, eu vou fazer isso também. E eu comecei a me dedicar à leitura, eu comecei a estudar, fui um dos melhores alunos da minha classe, na minha época. Eu estava projetando assim como o apóstolo Paulo, acreditando que aquilo era interessante para a minha vida. E no ano de 1989, eu vim comentando, falei isso lá em Virgínia, passou uma novela na Rede Globo, por nome Tieta. Tieta é um dos grandes best-sellers de Jorge Amado, um dos livros mais lidos do mundo. Ele trata de vingança, prostituição e incesto. Era uma novela que tratava de vários assuntos, pedofilia. Havia um coronel naquela cidade que ele tomava meninas que a sua família possuía, uma desgraça. Lá no sertão da Bahia, por necessidade, se vendia as filhas e ele tomava. Houve caso de pedofilia naquela novela, o sobrinho deita-se com a tia, e aquela mulher que era uma prostituta, ela se sente no direito de moral ferida e ela vai embora, e ela começa a trabalhar numa zona de prostituição, e ela enriquece e ela volta para se vingar daquela cidade. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Digo para o seu irmão, o diabo, ele trabalha na mente do homem. Diga para o seu irmão, o diabo trabalha na mente do homem. E tudo vem por aquilo que a gente vê. É por isso que o Senhor cegou o apóstolo Paulo. É por isso que a igreja tem que estar cega para tantas coisas. E eu comecei a tramar algo, e eu pensava, vai ser assim, vai ser assim. E eu não perdi um capítulo daquela novela. E eu não perdi porque eu idealizava o momento que eu chegaria naquela cidade, iria comprar todo mundo do mesmo jeito que foi na novela. E é interessante que eu fiz contato, comecei uma linda amizade com um ex-travesti que trabalhava, teve uma carreira internacional lá na Suíça, cheio de dinheiro, missionário Igor César, lá do norte. Não sei se o irmãozinho conhece, eu ouvi falar, ele é lá do Rio Grande do Norte. E eu conversando com ele esses dias, ele me ligou, nós estávamos conversando, testemunhando para o outro aquilo que Deus fez na vida dele. Ele tem 34 anos, eu sou de maio, ele é de janeiro. Foi também violentado aos 5 anos de idade. E ele disse que o estereótipo dele de transformista foi formado no momento que assistiu a novela. Ele desejou ser sensual.
buscar aquilo. Irmãos, o diabo está trabalhando as gerações e a igreja tem se calado, porque no lugar de estarmos de joelho dobrado, como foi nos revelado através dessa profecia que aconteceu lá no seminário de louvor e adoração, lá na Batista Lagoinha, que o Senhor nos abrirá uma janela e que é para nós nos mantermos de joelho dobrado, clamando, porque o Senhor nos dará essa autoridade para vencermos mais uma vez o inimigo. O que é que nós estamos fazendo, igreja? Quando Deus manda a profecia e se cumpre com muita rapidez, é porque o tempo está próximo, irmão. Essa profecia foi em março, em junho começaram esses movimentos. Nós vimos ali na Copa das Confederações isso acontecer. Diga para o seu irmão: Jesus está voltando. Diga para ele com fé: Jesus está voltando. Quantos esperam a volta do Senhor Jesus assim como eu? Eu não tenho nada para deixar para trás, irmão. Não tenho nada. Se Jesus voltar aqui, eu quero subir em glória com ele, em nome do Senhor Jesus. Quero ver meus irmãos que dormiram em Cristo ressuscitando primeiro, e eu subir juntamente com eles, em corpo de glória, em corpo incorruptível, para ser eco o Cordeiro de Deus naquele grande dia. E eu creio no meu coração que essa seria a minha história de vida. E por volta de 13, 14 anos, eu já era um homossexual formado, usando roupas minúsculas, me prostituindo todos os dias, porque se eu não me prostituísse, eu não chegava em casa, eu não dormia. Andava pelas ruas daquela cidade. Quem me conheceu sabe disso. Tem os irmãos aqui para testemunhar disso. Andava como mulher, me vestia como mulher, tinha atitudes de mulher, mas era uma pessoa vazia. Não estou aproveitando o movimento da mídia, não estou aproveitando porque eu nunca dependi de usar o meu testemunho em favor de nada para mim mesmo. Eu uso o meu testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero dizer para você que há solução para a sua vida, sim. Diga para o seu irmão: tem solução, sim. Desde o momento que eu recebi esse convite, que a palavra me foi revelada acerca daquilo que Deus queria falar, daquilo que Deus queria fazer, o Senhor me dizia que havia um povo nessa cidade que estava em dúvidas acerca do poder de atuação do nome santo do Senhor. Pessoas que têm fechado as portas da fé e não têm permitido o Senhor trabalhar com grande força na tua vida, porque estão se preocupando com as coisas desse mundo. Mas diz o Senhor para a tua vida: não vos preocupeis, porque eu fiz a promessa e eu, o Senhor, tratarei de cumpri-las, porque eu não minto. Corações feridos, como o meu ficou um dia. E não foi somente, presbítero João Batista, o fato de me tornar até com nome feminino que fez a diferença na minha vida, não. Atrás disso eu comecei a usar drogas, eu comecei a usar álcool, eu comecei a fazer coisas lá no submundo que Satanás olhava para mim e batia palma. Mas a minha alma estava angustiada e o meu coração clamava pela presença de Deus. Porque só eu sei o quanto eu chorei quando eu chegava na minha casa. Só eu sei, irmãos, o quanto foi nojento coisas que eu fazia. E eu chegava na minha casa e eu falava: isso não é vida, isso não é vida. Mas amanhecia o dia, já estava eu beijando meu cabelinho, passando batom no beiço e saindo por aí achando que estava abafando. O diabo te faz ver coisas que nem os outros veem. Eu estou aqui quase sem cabelo nenhum, e graças a Deus. E pensar que um dia tive cabelos grandes, mas o meu pouco cabelo adora o nome santo do Senhor Jesus. Coisa que o meu corpo corrompido, destruído pelo poder do pecado, não fazia. Mas havia uma promessa
E minha mãe tinha proibido nós de nadarmos ali. Havia uma piscina pública que chamava aquele negócio de repuxo, nem existe mais. Lá em frente ao hospital de Virgínia, nós estávamos nadando ali. E a mamãe saiu lá de dentro do hospital, me pegou pro braço, me foi jogando, falou: vai ficar de castigo. E tinha uma casinha lá no canto, assim, irmão João. E não tinha luz. E a mamãe falou, uma vez já tinha posto minha irmã, com 7 anos, para dormir lá sozinha. Eu morri de medo daquele lugar, porque a minha irmã passou a noite inteira naquele lugar. E ela falou: vai pra casinha, e tá com um cadeado lá de fora. E já estava entardecendo, eu morria de medo, eu tremia de medo. Aí havia uma prima minha da cidade de São Lourenço, que estava morando lá com a gente, passando o tempo, né? E aí eu falei: Cidinho, dá uma vela para mim, eu estou com medo de ficar sozinho. Eu estou com medo. Lá havia muito material inflamado, cera. Quem já morou em casa de tapo, de vermelhão, de tábua corrida, sabe? Que aquela cera pega fogo, né, irmãs? As irmãs aí mais maduras, que conhecem isso. E aquilo tinha cama, tinha papel, e eu com aquela vela tremendo de medo no cantinho. Eu não sei como, irmãos, até hoje eu não sei como eu permiti que aquele cômodo pegasse fogo, e aquilo ardeu em chamas, e aquilo pegou que a vizinhança toda correndo. Eu era um menino de quase 7 anos, e as chamas não me tocaram, para a glória do Senhor, porque o Senhor diz que quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, Ele não te queimará. E as chamas vieram contra a minha vida, fazendo destruir aquele cômodo, mas nenhum fio de cabelo da minha cabeça foi queimado, porque o Senhor tinha promessa na minha vida. Eu quero te dizer, igreja, porque temos então a prova que Deus tem permitido que vós passeis, se Ele é fiel para cumprir a tua vontade sobre a tua vida, e Ele te dará o livramento. Ele te dará o livramento. Glória a Deus. E lembro outra vez também, eu e minha mãe fomos na beirada do rio. Minha mãe era jovem, meu pai era bem mais velho. Se ele tivesse vivo, ele estaria com 96 anos. Minha mãe hoje tem 61 anos. E ela era jovem, há mais de 25 anos atrás, era bonita, morena bonita, dos olhos bem verdes. Minha mãe é bonita, irmãos, eu amo minha mãe, viu? Pequenininha, mulherzinha desse tamanho, mas uma mulher abençoada, viu? Para a glória de Deus. E ela foi para a beira do rio se bronzear, e ela não sabia nadar. E eu, muito curioso, fui andando dentro do rio. Cadê o irmão Hélio? O irmão Hélio já estava se afogando lá no meio do rio. E eu afundava, eu subia, eu afundava, eu subia. Quando veio, minha mãe percebeu essa dificuldade. Minha mãe foi andando pelo mato e não conseguia chegar porque o rio não dava pé. Aí apareceu um bambu ali do nada, veio rodando, e ela conseguiu agarrar e me tirou. Foram as mãos do Senhor que me salvaram das águas, porque quando passares pelas águas, elas não te submergirão, desculpe, porque existe uma promessa sobre a tua vida. Diga para o seu irmão: existe uma promessa sobre a tua vida. Você tem que crer, igreja, que existe essa promessa sobre a tua vida. E eu começo a perceber então a vida do apóstolo Paulo também, questionando muitas coisas, indagando, falando até através da lei, porque a lei era a manifestação da vontade de Deus naquela dispensação, naquele período. Naquele período era a lei, e ele acreditava que tudo aquilo que ele vivia era verdade. Maldita a hora que nós acreditamos que tudo que nós vivemos é uma verdade, quando nós estamos longe da presença do Senhor. Ou até pior, quando nós estamos dentro da casa do Senhor. Quando nós começamos a achar que pecado já não tem efeito nas nossas vidas, que pecado é desvio de caráter somente, e tantas outras coisas, que estender as mãos para o irmão não faz mais parte desse último período da igreja do Senhor na terra, que fazer a vontade de Deus já não vale mais a pena, que nós temos que fazer para ganhar dinheiro, como muitos que eu conheço, como muitos que eu já ouvi falar, que não cheiram mais ovelhas. Eu não me escondi, eu preferi adotar isso, porque eu gosto de estar na casa das pessoas, orando, eu gosto de estar nos montes, buscando a presença de Deus, eu gosto
recuperação, falando para as pessoas que existe um Deus que pode transformar a vida do homem. Eu não quero projeção alguma que Deus me mate aqui se eu estiver buscando isso, porque eu quero almas convertidas aos pés do Senhor, assim como Paulo, no momento que seus olhos foram abertos, ele creu que ele era o maior dos apóstolos, porque ele tinha tido uma revelação única com o Senhor, e ele não poderia se calar, pastor. Eu não posso me calar, igreja, não se cale. Igreja, não se cale. O Senhor te chamou com uma ordenança: ide e fazer discípulos. Saulo de Tarso pregava uma religião corrompida, mentirosa e falida, mas o apóstolo Paulo, lavado, remido, transformado, liberto pelo poder do sangue de Jesus, começa a pregar o único caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E o primeiro nome, depois que Jesus sobe aos céus, ele é chamado de o caminho. Não é homem algum que faz sacrifício por você, irmão, irmã. É Jesus Cristo. Aleluia! Bate na mão do seu irmão e diga assim: é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E esse nome tem todo o poder. É Jesus Cristo, irmão, irmã. Glória a Deus! Quando eu completaria 22 anos, eu era um jovem frustrado. Já havia trabalhado na zona de prostituição. Já vendi meu corpo nas pistas para consumir drogas, para o uso de álcool, para o uso de cigarro. Nós juntamos um grupo de amigos e fomos abrir uma zona de prostituição. É prostituição o dia inteiro, irmão João. Até na hora que a gente estava fazendo serviço doméstico, chegava alguém, a gente já gritava assim: é meu, cliente é meu. Porque nós estávamos cegos, recebíamos grandes quantias de dinheiro para usar contra o nosso próprio corpo. E eu me lembro, um dia eu estava drogado, tinha fumado maconha, até deitei na praça, dormi, perdi os sentidos. Quando veio eu acordo, alguém batendo no meu ombro: irmão. Eu estava igual aquela moça, eu estava achando que eu estava vendo que não. Olhando para tudo quanto é lado, não entendia nada. E irmão. Era meu irmão da igreja quadrangular lá da cidade de Tamoio, falando assim para mim: Jesus te ama, quer mudar a tua vida. Você não quer ir no culto à noite comigo? Aí eu falei para quero sim, que horas que você me busca? Aí ela falou assim: não se preocupe que eu vim te buscar. Eu falei: que horas? Ela falou: por volta de 7 horas. Aí que eu bebi mais, aí que eu fumei na maconha. Mas se eu vou lá na igreja dos crentes lá, mas eu vou desse jeito. Eu me lembro que eles fizeram um corredor, nós passamos ali, o povo abençoando. Eu me lembro que alguém disse assim: a única coisa que eu gravo naquele momento: Deus tem obra na tua vida. Aleluia. Isso por volta de 98. E o tempo se passou, eu ouvi muito. Eu sempre falo, eu gosto de falar, não é porque ela está aqui não. A irmã Gorete, até na sua pouca experiência com Deus, ainda não era tão convertida. Ela olhava, eu ia lá todo dia lá na loja que ela trabalhava, chegava lá, até veio falando com o irmão Sebastião. Lembra que você chegava lá no final do dia e falava: cadê a Gogô? Eu chegava lá e perguntava por ela, ela falava assim: Wellington, você tem que ir para Jesus. Não é você falar: que Jesus aqui está tão bom assim, tá bom nada, eu estava destruído por dentro, irmãos. Eu já não tinha pai, eu chegava no cemitério e ficava falando para ele: papai, por que o senhor me deixou? Eu entrava na minha casa, eu tinha raiva da minha mãe porque ela não me apoiou, porque ela me espancou. Eu olhava para o meu irmão de 2, 3 anos, eu tinha ciúme, porque ele tinha um pai que o guardava, que o protegia, eu não tinha. Eu tinha que me virar, se alguém viesse violentar, eu tinha que lutar. Então eu era uma pessoa totalmente transtornada, né? Mas a palavra do Senhor havia sido semeada na minha vida. Diga para o seu irmão: semeie a palavra do Senhor, fala de Deus a tempo e fora de tempo. Diga para ele com fé, diga para ele:
Senhor revelou isso para nós, é porque Ele está cobrando de nós uma posição verdadeira. Que a palavra do Senhor diz que os apóstolos, quando eles forem cumpridos, Jesus mostra, olha aos céus, eles começam a se esconder. Eles começam a se esconder, estavam lá tudo escondido. Ele está com medo, estou com medo, estou com medo. Aí o Senhor vem com o seu Espírito Santo e os fortalece para fazer a obra de Deus. Quantos têm medo nessa noite de fazer a vontade de Deus? Quantos têm medo? Quantos querem ser renovados na presença do Senhor nessa noite? Levante suas mãos. O seu coração sabe o que está acontecendo contigo, irmãos. Só para resumir, passados alguns anos, eu estava totalmente destruído, porque o diabo tem o poder de exaltar o homem. Ele exalta mesmo, irmãos. Ele exalta, ele faz você achar que você pode, e depois que o diabo vem e faz, puxa o seu tapetinho, o seu castelo de areias por terra, acabou-se a alegria. Eu comecei a ser humilhado, irmãos, até cigarro no chão eu catava para fumar. Eu ficava na beira dos bares, pastores, olhando para ver se alguém desprezava um pouquinho de cerveja, porque eu já estava diagnosticado como viciado no álcool, para ir lá pegar um pouquinho de cerveja e tomar. Procurar macumba era comigo mesmo, porque eu sabia que tinha um pouquinho de pinga lá, um pouquinho de vinho para tomar, porque eu estava perdido. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que está perdido é achado. A dracma perdida. Eu havia me perdido, mas a promessa do Senhor não havia se manifesto na minha vida, e Deus trabalharia de todas as formas para que se cumprisse a vontade dele na minha vida. Era a dracma lá escondida, talvez sem valor algum, talvez precisando ser polida, mas era um tesouro que Deus tinha comprado com o sangue de Jesus. Era a minha vida. Era a minha vida. Um jovem de 22 anos, efeminado, que praticava o homossexualismo como regra de fé. Era aquilo que eu acreditava. Era naquilo um homem que tinha projetado sonhos, mas havia sido humilhado pelas mãos de Satanás. Foi este que Deus convocou para uma grande obra, e ele está aqui nessa noite para declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. E eu fui achado do Senhor, e no momento em que eu aceitei o Senhor Jesus falou para mim: renovação do vosso entendimento. Era aquilo que aqueles judeus não entendiam, que os sacrifícios não levariam à presença de Deus, que o derramamento de sangue de animais não levaria à presença de Deus, mas a sua real manifestação de fé, que o Senhor Jesus é o sacrifício, o levaria para perto de Deus. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu confessei ao Senhor Jesus por único, suficiente Salvador, e há 12 anos eu glorifico o nome santo do Senhor, porque Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me colocou assentado aqui juntamente com homens santos, me deu uma família, me deu uma igreja para eu cuidar, porque eu mereço, não mereço o pior de todos vocês, mas Deus achou graça na minha vida. Eu quero te dizer, Deus ama a tua vida, irmão, irmã. Deus ama a tua vida. Entenda isso, igreja. O Senhor ama a tua vida. Obrigado, irmão. Deus ama a tua vida, irmão, e Ele vai lutar com todas as armas que Ele tem, para que você abra o seu entendimento, para que o seu entendimento seja renovado. Por que Jesus não veio ainda? Porque eu preciso melhorar o meu entendimento, irmão. Porque eu preciso racionalizar mais a vontade de Deus na minha vida. Não é estabelecer parâmetros humanos, não. É fazer a vontade de Deus. E me lancei jovens na obra do Senhor. Ah, mas ela é minha amiga de infância. Mas a luz não combina com as trevas. Aquele que não professa a mesma fé que você não é companhia para você. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, aquele que te leva para longe da luz, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. E eu abri mão de tudo, igreja, dos meus conselhos,
Acorda, desperta, desperta, diz a palavra do Senhor, desperta, como diz em Jeremias, reveste-te de força, ó braço do Senhor, e a obra do Senhor irá para frente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Precisa se ecoar nesses becos, nessas vielas, aquilo que Deus tem operado no nosso meio. E Deus tem operado. Quantos têm visto milagres acontecerem ou não têm visto milagres mais acontecerem? Eu estava testemunhando para os irmãos que esses dias lá na igreja, aonde eu pastorei, uma igreja pequena, missionário William, e os pais levam seus filhos, não tem nem onde deixar, pastor, fica na beira da calçada, lá na beira do rio, é um frio. Aqui por onde é frio, mas lá na beira do rio também é frio, viu, irmãos? É frio demais. E as crianças ficam todas lá. E nós estávamos orando. O irmão foi lá do nosso ministério, estava ministrando, e Deus tinha uma obra tão linda naquela noite, que ele punha a mão, as crianças eram arrebatadas no Espírito. As crianças ali no meio da igreja, ali manifestando o poder de Deus, caídas ali. E a gente ministrava a palavra, depois de orar, as crianças voltavam todas alegres, glorificando o nome santo do Senhor. Câncer. Tem testemunho de uma menina lá de 3 anos, não, menino, 4 anos, mais velho que a minha menina, que estava desenganada da medicina. O médico disse que ela não viveria mais 2 anos, com câncer no fígado, se eu não me engano, câncer no fígado. E no dia que a mãe dela, que se consertou com Deus, ela morava com o homem, estava debaixo do pecado, e ela se consertou com o Senhor. Ela foi ali buscar os papéis que a menina daria entrada no hospital de Barreiros, já com um diagnóstico negativo, porque não havia mais possibilidade. E ela foi na igreja, a menina nem o cabelo crescia, o cabelo limpadinho. Nós começamos a fazer uma campanha de oração durante o culto, nós oramos para a glória do Senhor. No dia que ela foi buscar aquele exame, a moça falou assim: esse exame não é da sua filha não precisa ir mais. E a mãe dela falou assim: mas não é mesmo o nome da minha filha, o que aconteceu? Ela disse: o sistema não se engana, é milagre, Deus operou milagre na vida daquela menina. Hoje está uma bênção, o tamanho do cabelo que tem aquela menina, e a menina não perde o culto, a sua mãe não perde o culto, e ela temia sair daquela situação de pecado, irmãos, que ela não tinha para onde ir, ela dependia do seu companheiro. E eu disse para ela: tu crês que Deus irá suprir as nossas necessidades? Ela disse: eu creio. Está na casa dela própria, em menos de 1 ano ela construiu a sua casa, apartou daquele homem na situação de pecado, e está com seus 4 filhos na presença do Senhor. Diga para o seu irmão: Deus faz milagres sim, Deus faz milagres sim, Deus opera milagres. Está eu aqui para a glória de Deus. 2 vezes fui fazer exame HIV, tive relações com pessoas que morreram com AIDS. Um dia eu entrei no posto de saúde, estava saindo uma pessoa que eu tinha tido contato, não usava preservativo, e o diabo ele é tão sujo que o exame do rapaz ficou aberto em cima da mesa, coisa que o médico não deixa. E quando eu olhei lá, um baita HIV positivo, e eu fiquei: Senhor, eu não aguento. E eu fui conversar com os pastores falaram assim para mim: você não tem fé, irmão? Eu estou com medo, fica com AIDS, na cama, vou morrer com Cazuza. Ficava pensando nisso. E aquela irmã falou assim para mim: se você não tem fé para acreditar no teu milagre, eu tenho fé por você. Vai e faz esse exame. E a irmã tirou dinheiro do bolso e pagou o melhor laboratório de Somorense. E quando ela foi buscar o exame, ela tremendo. E eu vi que o pastor também estava tremendo, viu? Tremendo de ansiedade. Quando abriu o exame, HIV negativo, para a glória do Senhor. Isso eu contei na Virgínia Magorete 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque quando a minha esposa ficou grávida da primeira menina, pediu-se HIV negativo, do menino HIV negativo também. Isso glorifica o nome santo do Senhor, para mostrar para todos que Deus tem todo o poder para mudar a vida do homem. Vamos creio que Ele está aqui para mudar a sua vida, irmão. Me perdoa, pastor, com permissão, peço para a igreja ficar de pé. Amanhã de manhã eu vou estar falando dos frutos através da conversão.
ou aquilo que Deus lhe der em nome do Senhor Jesus. Quero que você comece a clamar. Você que tem uma situação na sua vida que você acha que não tem mais jeito, porque a igreja hoje está conformada demais com as situações, não peleja mais, não crê que Deus tem poder para operar de forma sobrenatural. E o impossível vai acontecer na sua vida quando o seu entendimento for transformado. Aleluia. Entendimento, põe a mão no seu coração, diz o meu entendimento. Eu quero entender as coisas de Deus. Temos formado pessoas cultíssimas no nosso meio, profissões extraordinárias, coisas que crente nunca fazia. Você não ouvia falar de crente médico, né? O crente era sempre um analfabeto, era aquele que estava à margem da sociedade, e hoje mudou. Deus permitiu que o crente alcançasse lugares mais altos, mas isso também fez com que a igreja ficasse fria. O intelecto cauteriza a mente de Deus em nós. Não que Deus quer que a gente volte àquele tempo de ignorância de maneira nenhuma. Deus é um Deus de novidade, meu irmão. Deus é um Deus de novidade. Mas nós precisamos voltar à essência daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por que eu não me prendi no meu testemunho, irmãos? Porque como eu já havia sido liberto, eu sempre quis que as pessoas fossem alcançadas através da minha vida. Até minha esposa foi promessa de Deus. Quando eu estava nos jovens, fica tudo louco. Aí, como será que eu vou casar? Meu irmão William não queria casar, Deus deu um valor para ele. Para a glória do Senhor. Quando que eu vou, minha bênção não chega. Aquieta o vosso coração, porque a sua bênção virá. Um dia eu ouvi da boca de um profeta, e ela vem de avião. A minha esposa, eu entendo o frio que o senhor está sentindo, viu, irmão? Que a minha veio lá de Roraima. É um calor bem parecido mesmo, viu? Às vezes eu chego lá e falo para ela: por que você está andando desse jeito? Ai, estou com frio. Mas o Senhor disse que me daria a vitória, e ela seria a mãe dos meus filhos. E para a glória do Senhor, Deus visitou a minha esposa lá na beira do rio, no interior de Roraima, num lugar inóspito que vocês nunca ouviram falar. Trouxe ela de avião, porque foi revelado que ela viria de avião. Foi revelado que eu seria pai de 2 filhos, um casal, primeiro uma menina, depois um menino. E do jeito que Deus prometeu, está se cumprindo na minha vida, porque Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Em nome do Senhor Jesus, você vai pedir para o Senhor nessa noite purificar o teu coração e a tua mente. Primeiramente, para você entender a vontade de Deus sobre a sua vida, feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração, que Deus busca. Deus busca, feche seus olhos, fique nesse momento, você vai falar para o Senhor. Nós vamos louvar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual
frente. Porque nós temos medo, nós temos vergonha, te desafio a vir aqui à frente. Tem alguma alma do Senhor Jesus nessa noite? Irmãos, a minha família está sendo alcançada pelo poder do santo nome de Jesus. Há um mês atrás, meu cunhado, que é um idólatra, desceu as águas do batismo. E hoje ele chega em mim e dá a paz do Senhor. E antes ele me chamava, vocês sabem o quê? O Senhor quer transformar a sua história nessa noite. Quando soube a voz do Mestre te chamando, vem aqui, igreja, vem. Vou contar até 3. Não sai daqui sem a tua bênção, sem a tua vitória. Eu quero orar, eu tenho permissão para descer lá para orar por esses irmãos. Oramos.